A gente sabe o que a gente precisa fazer, mas a gente não consegue sustentar. Isso é um problema muito comum, Melanie. A informação sobre alimentação e nutrição, ela está muito disseminada em todos os meios. Então, antigamente eram revistas, já foi TV, hoje é muito forte nas redes sociais. Então, a gente tem muito acesso à informação. E às vezes eu até comento que às vezes é até informação demais. E no fundo, o que é difícil de uma alimentação equilibrada, saudável, que nos traz energia, que nos deixa com disposição, não é tanto sobre qual é a composição e ter uma alimentação perfeita todos os dias, em todos os horários. É muito sobre a constância. E essa é a grande dificuldade da maioria. Então, o excesso de informação, às vezes, ele confunde, e principalmente porque, eventualmente, ele não vem de profissionais habilitados para tal, então, às vezes, são aí algumas fake news até sobre alimentação, que acabam se disseminando e passando como verdade. Mas mesmo dentro de um contexto de uma pessoa que é informada, de uma fonte adequada, de uma fonte segura, que segue o que a ciência diz, ainda assim tem dificuldade de aplicar, porque a vida ela está ali acontecendo. Mesmo quando a gente se esforça para ter uma alimentação equilibrada, eu ainda preciso buscar o filho na escola, eu ainda preciso entregar um projeto importante no trabalho, eu ainda preciso fazer a minha atividade física, eu preciso fazer as compras, eu preciso dar banho nas crianças. E aí a constância acaba se perdendo no meio de tantos pratinhos que a gente tem que equilibrar. Ou seja, são É, dois desafios, né? Um, a gente entender se é uma informação crível ou não, e a segunda é como implementar ela de uma forma sustentável a longo prazo. exatamente, acho que são dois grandes pilares, assim, né, de ter uma alimentação equilibrada. E também eu colocaria um terceiro pilar, né, que é a questão do alimentação equilibrada, o tal do equilíbrio. O símbolo da nutrição é uma balança e eu sempre brinco que não é sobre peso. A balança, ela representa o equilíbrio da vida. E o equilíbrio da alimentação também é entender que a gente não precisa ter uma alimentação perfeita. A gente precisa equilibrar aquilo que a gente come nas porções adequadas. E esse equilíbrio também, para uma pessoa que está ali tentando cuidar de todos os pratinhos da vida dela, esse equilíbrio também pode ser difícil fazer sozinha, né? Então, é entender que quando eu como um brigadeiro numa festa do meu filho, eu não estou necessariamente saindo da dieta, saindo da alimentação equilibrada. Eu estou me permitindo comer algo gostoso num contexto que faz sentido. Então, esse equilíbrio, essa organização da alimentação, às vezes pode ser difícil para uma pessoa que não está instruída adequadamente, né? Camila, por que que é tão difícil de sustentar, né? Porque a gente sabe, vamos dizer, em grandes linhas, o que que é saudável, não é saudável, né? O que que deveria ser bom ou não. Mas sempre tem, parece que essa luta interna, né? Quase uma autocrítica. E é difícil, a gente vê que é uma grande dificuldade sustentar essa mudança comportamental. Onde que estão essas barreiras? Tem alguns pontos aqui quando a gente fala que a gente muda de hábito, né? Então, a primeira coisa, quando a gente tenta mudar um hábito, e aí aqui vamos assumir que estamos falando de uma pessoa que não tem hábitos equilibrados no geral, mas que gostaria de ter. O primeiro ponto é que provavelmente tem alguns gatilhos que levam ela a ter comportamentos não tão saudáveis ou não tão equilibrados. Vou dar um exemplo aqui, vamos inventar um cenário que é uma pessoa que come pizza toda sexta-feira. É um hábito na família dela. É quase uma tradição. E ela tem esse prazer momentâneo depois do comer pizza. Para ela tirar esse hábito da vida dela, da vida da família dela, ela vai ter o contexto do gatilho, que é o reforço de toda sexta-feira é isso que acontece, e ela tem a consequência, que é uma consequência muito prazerosa e muito positiva. Então, para a gente mudar um hábito, a gente precisa ou olhar com carinho esses gatilhos, entender de onde eles vêm e como a gente pode manejar ele, e também a gente precisa entender outras formas de ter essa mesma sensação que a gente busca. Um outro exemplo aqui que não seja o da cesta da pizza, vamos ver uma pessoa que toda vez que ela fica muito chateada, ela come bastante chocolate. O chocolate é quase que um acolhimento para ela. Então, o gatilho é, toda vez que ela fica chateada, ela busca um acolhimento. E ela personificou o chocolate como esse acolhimento que ela busca. E a consequência desse hábito do comer um montão de chocolate para ela se sente acolhida, ela se sente bem, ela se sente ali com um pouquinho de endorfina que vem dos doces e tudo mais. Para a gente trocar esse hábito desse chocolate em excesso, eu vou precisar que essa pessoa entenda. Beleza, primeiro, entender que eu estou chateada, e que chateada é
que estou triste, e que isso é uma emoção da vida e faz parte, a gente precisa lidar com essas emoções. E além disso, a gente vai precisar entender o gatilho. Então, que outras formas a gente pode sentir esse mesmo acolhimento, essa mesma sensação de bem-estar, que não seja apenas a comida, ou que não seja apenas o chocolate. E é por isso que mudar de hábito é tão complexo. Porque conscientemente a gente consegue repetir isso algumas vezes, mas a gente precisa fazer virar a chavinha do inconsciente. Assim como dirigir um carro, a gente aprende a dirigir um carro, a gente lembra ali de trocar a marcha, de pisar no acelerador, pisar no freio. Com o tempo, a gente já vai fazendo isso de uma forma automática. E isso vem da constância. E essa é a grande palavra desafiadora para a gente conseguir adequar uma alimentação saudável dentro da nossa vida. Muito interessante, Camila. Ou seja, você mencionou uma coisa de grande valia. Antes a gente precisa, então, substituir uma coisa que dê a sensação equivalente. Acho que isso é super Exato. importante, em vez de partir só para o caminho da negação ou da punição. E quanto Sim, por trás que não tem de hábitos, né, culturais, familiares, sim. inclusive crenças, né, que está assim tão embutido na gente, de uma forma até supérflua, lutar um pouco Sim, contra, né? Achar que é simplesmente não, exa amanhã eu não vou mais fazer isso e vou conseguir sustentar isso a longo exatamente. prazo. Exatamente, Melanie. E também, assim, muito se fala dos 21 dias, sempre tem um número mágico de vezes você precisa fazer algo para ela se tornar um hábito. É O que a mito, ciência diz pra é gente mito ou crença, os 21 é dias? mito, é É mito. mito. Pode ser que sejam 10, pode ser que sejam 60, pode ser que sejam 90, vai depender muito de pessoa para pessoa e do hábito em si, né? Não tem um número mágico que a gente busque perseguir para conseguir alterar esse hábito de uma forma definitiva, né? Mas, assim, sempre que a gente quiser mudar alguma coisa, aqui falando da perspectiva alimentar, né? Assim, se a gente fosse colocar em etapas para uma pessoa, a primeira etapa seria ter consciência. Porque muitas vezes a gente nem percebe que a gente tem uma crença, a gente nem percebe que a gente tem um hábito que a gente recorre todo dia. Ou a gente tem esse hábito, mas não entende o porquê que ele acontece. Então, o primeira etapa é entender, é se observar, entender o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo, o próximo passo é ter a vontade de mudar. Porque pode ser que tenha um hábito que eu tenha que eu fale, poxa, eu não quero mexer nisso agora. E tá tudo bem. A gente mexe em outras coisas e no futuro a gente repensa essa crença, esse hábito que você tem. Então, tendo essa mistura de consciência com vontade de mudar, aí a gente vai para a etapa do planejamento, que é, beleza, mas o que eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Então, vou começar uma alimentação mais equilibrada, tudo bem, mas como que você vai fazer isso? Você vai ir no nutricionista? Então, quando que você vai marcar um nutricionista? Ou, não, eu já sei o que eu tenho que comer, mas eu preciso ir adequar, começar a praticar, né? Tudo bem, então quando que você vai no mercado? Quais são as compras que você vai fazer? Realmente fazer o planejamento desse hábito. Para só então a gente começar a fazer a ação em si, né? Começar a fazer a mudança de hábito. Então, pensar nessas etapas, eu acho que ajuda um pouco a tirar a pressão de querer mudar tudo de uma vez, de uma hora para outra, sabe? Começa a estruturar um pouco mais o pensamento e tornar as coisas um pouco mais fáceis. E muita gente quer, né, fazer essa transformação repentina num prazo muito curto, e aí no final acaba não Exatamente. sustentando muito. Ainda dentro dessa questão do sustentar a mudança de hábito, Melanie, tem outras duas dicas que eu gosto bastante de dar, que o primeiro é que, normalmente, quando a gente tenta revolucionar a nossa vida de uma hora para outra, não funciona. Então, por exemplo, se eu sou aquela pessoa que eu não como nada saudável, e aí, de repente, eu quero ser 100% saudável, provavelmente você vai conseguir fazer por umas 2 semanas, na terceira já vai começar a ter falha, na quarta você já desistiu. Então, começar com pequenos passos ajuda na mudança. Um exemplo que eu sempre dou é a questão do açúcar. Muitas pessoas têm o hábito de adoçar as bebidas, adoçar o café e querem, por exemplo, tirar o açúcar do café. É mais fácil você ir reduzindo o número de colheres, ir reduzindo o tamanho da colher, a porção que você coloca, semana a semana, do que você tirar de uma hora para outra. Por quê? Quando a pessoa busca, por exemplo, um café adoçado com açúcar, ela vai ter essa lembrança do paladar doce. E isso vai trazer uma sensação boa para ela. Se ela só tira, o gatilho que ela tem é uma bebida que do nada ficou amarga, do nada ficou ruim, então é muito provável que ela não mantenha. Essa é uma dica, né? E a segunda que eu dou é que tem alguns hábitos que a gente chama de hábitos angulares.
Quais são esses hábitos? Não existe uma lista deles, é muito uma questão de se observar, mas esses hábitos angulares, o conceito são coisas que eu faço que elas me ajudam a fazer outras coisas melhores. Então, vou dar um exemplo da atividade física. É bem frequente de pessoas que fazem atividade física que elas tentam se alimentar melhor, beber mais água nos dias em que treinaram. Então, a atividade física para esse grupo de pessoas é um hábito angular, ele reforça outros hábitos. E entender esses hábitos e esses comportamentos em você ajuda com que você invista a energia no lugar certo, no momento certo. Então, eu, por exemplo, eu sou essa pessoa. Quando eu treino, eu tendo a comer melhor. Então, em vez de eu gastar energia no comer melhor, eu posso gastar energia no garantir que a minha aderência no treino seja adequada, porque isso vai fazer com que todo o resto da cadeia, para mim, seja mais saudável. Legal, legal. Então, um hábito que acaba puxando outros, né? Os Facilita outros, outros por consequência. E você teria alguma exato. dica, Camila, assim, como é que as pessoas podem buscar um hábito angular que seja benéfico para elas? Que eu acho que também é uma coisa bastante individual, né? Isso Sim. tem gente que é É uma ligada a coisa esporte, tem gente que é ligada a uma assim, atividade. Às vezes até uma coisa fora, né? Eu tendo muito assim, um hábito, talvez uma prática artística, por exemplo, né? Que aí sim, é um canal de soltar ansiedade, ou outras formas, não só sempre necessariamente desse universo esporte, nutrição. Seria interessante saber o que que exato. você teria de dica a mais. Sim. Eu tenho um caso, assim, como você falou, né, os hábitos angulares, eles vão variar de pessoa para pessoa. E por isso é tão importante essa autoobservação e entender você, entender o que é importante para você e quais são os hábitos que você gosta e tem prazer fazendo e que puxam outros. Como um exemplo de um hábito não dentro da área da alimentação, atividade física, eu vou dar um exemplo de uma paciente que eu atendi recentemente. Ela tem um filhinho pequeno, e ela estava me contando em consulta que o filho dela está passando por uma fase que ele precisou trocar de escola, ela precisou dar uma atenção especial. Ela é uma pessoa que não trabalha, né? Fica só cuidando da casa e do filho. E ela percebeu que parar de fazer atividade física programada fez, então, assim, ir numa academia, ir no Pilates, fez com que ela passasse mais tempo com o filho dela e, por consequência, feito mais atividade física. Porque ele é uma criança muito agitada, então o brincar com o filho dela, o ir no parque, o comprar um bambolê, o ensinar ele a pular corda, isso fez com que ela fizesse mais atividade física do que no resto da vida dela inteira. Então, para ela, o hábito angular foi ter mais tempo brincando com meu filho. E aí isso fez com que ela comesse melhor, fizesse mais atividade física, porque uma coisa foi puxando a outra. É realmente de pessoa para pessoa, né? Ou seja, o que antes talvez até estivesse sendo considerado um sabotador, era, na verdade, o hábito angular Era o que dela, né? fortalecia para ela, exato. Camila, a gente vê muitas vezes, né? Tudo bem, mesmo algumas pessoas que começam, como você falou, de uma forma faseada, né? Sem querer fazer aquela mudança extrema, radical, e sempre chega aquele momento do abandono, né? Aquela fase da dificuldade. Como é que vocês entendem isso, né? Por que que acontece? Se, como você falou, a colher de açúcar, eu fui reduzindo, 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 mas mesmo assim chega aquele momento que você acaba colocando de volta toda a quantidade, ou enfim, não consegue mais manter a longo prazo. Qual que é o aspecto comportamental atrás, né? Talvez para a gente conscientizar um pouco mais. A famosa recaída. É. E a recaída, eu brinco que ninguém gosta, ela não é legal, ela não é bacana, mas faz parte. A recaída é parte do processo. E às vezes a gente tem a sensação de que a recaída e voltar a um hábito passado, às vezes a gente tem uma sensação até um pouco cruel com a gente de que putz, desperdicei o tempo que eu tinha investido, ou não consegui concluir, eu fracassei. E na verdade a recaída raramente a gente volta para o ponto de partida. A gente normalmente já andou alguns degraizinhos ali naquela escada, a gente não volta para o início completo, né? Então acho que a primeira coisa, assim, entender que a recaída acontece, a vida muda, a vida, o nosso dia a dia é extremamente dinâmico. Então, às vezes, é um período do trabalho que está mais estressante, é uma fase difícil na vida que você está passando, é um momento um pouco mais corrido que está acontecendo e que você não conseguiu ser tão consciente, tão focado na alimentação, na atividade física ou em determinada mudança de hábito.
E aí, para esses momentos de recaída, a dica que eu sempre dou é, primeiro, acolher ela, é entender que ela aconteceu por um motivo. Não tá tudo no nosso controle, por mais que às vezes a gente gostaria que estivesse. E entendendo isso, é retomar a consciência para entender o que, que eu consigo fazer nesse momento, que talvez a minha vida esteja mais corrida, mais desafiadora, entender o que, que é inegociável para mim ou não, e como que eu consigo retomar os meus hábitos pouco a pouco. Então, vamos pensar que dentro do contexto da alimentação equilibrada, tudo bem, eu não vou conseguir fazer a alimentação ali perfeitinha do jeito que eu estava conseguindo nas últimas semanas. Beleza. Consigo comer 2, 3 frutas por dia, pelo menos? Eu consigo manter, pelo menos, a quantidade de água legal? Ou pensando num contexto de movimento, né? Por exemplo, de movimentar o corpo, eu consigo pelo menos ir uma vez na semana, já que eu não estou conseguindo ir todos os dias. Eu não estou conseguindo colocar todas as colheres de açúcar igual eu estava, as colheres reduzidas igual eu estava fazendo, mas eu consigo, talvez, se eu estava com 3 colheres, eu já tinha conseguido reduzir para será que eu consigo voltar para 2 colheres, talvez? Então, é tentar não voltar para o ponto inicial, é tentar manter algumas coisinhas ali para que a gente consiga retomar da recaída depois dessa fase um pouco mais desafiadora. Tirar um Mas pouco aquele entender. pensamento linear, né, Camila? Que a gente acha que tem que ser uma constante contínua, a gente tem uma certa resistência de entender exatamente que são ciclos, né? Que vão ter altos e baixos, e talvez lutar menos contra, se Exatamente. oprimir menos Exatamente. e aceitar mais. Eu vejo muita influência Exato. da indústria do bem-estar hoje, Camila, porque eu acho que virou um enorme checklist, né? Virou aquela idealização bastante distante, acho que da realidade, se não da maioria de todos, né? E acaba gerando esse efeito reverso de mais frustração do que exatamente como você falou. A pessoa ela se pune por só ter ido 2 vezes por semana treinar ou se alimentado melhor, do que ver isso como um positivo. É tanta mídia social, influência, né? Falando tudo que deve ser feito, como deve ser feito, o ideal, a questão da longevidade. Que olha, eu acho que se a pessoa não está com uma cabeça muito firme, de fato, né, infelizmente, isso tem gerado cada vez mais um efeito reverso. Exatamente, né? Porque aí a pressão ela acaba sendo ainda mais alta e principalmente ainda mais uma busca do perfeccionismo, né? Então, eu preciso, em vez de eu precisaria movimentar o meu corpo porque isso vai me fazer bem, vai me trazer bem-estar, vira. Eu preciso fazer yoga às 5 da manhã para equilibrar minha mente e meu corpo. Aí das 5h30 eu ainda estava dormindo, eu já acordo frustrada porque o dia já deu errado. Ou entrando dentro do contexto da alimentação, né? Eu preciso tomar todos os meus suplementos. Há um dia que eu esqueci, nossa, meu Deus do céu, não consigo, olha como eu falhei. E aí, na verdade, às vezes a gente nem precisaria daquela quantidade de suplemento, a quantidade de vitamina que a pessoa está tomando, às vezes ela nem tem essa prescrição e ela está tentando uma busca da perfeição, custo do quê, né? Então, não precisa ser tão pesado. Eu tenho um exemplo de um paciente que foi um episódio bem curioso, assim, né? Existe um suplemento que é a creatina, e a recomendação da creatina é tomar mesmo em dias que você não treine. E aí esse paciente ia passar 2 semanas na Itália, e aí eu lembro dele me perguntar na consulta se ele precisava levar a creatina dele para viagem. E eu falei, não. Ah, mas não tem que tomar mesmo nos dias que eu treino? Tudo Sim, bem não você precisa. ficar 2 semanas sem, né? Quer dizer, Exato, não são 2 semanas que vão estragar a tua constância, teu planejamento até aqui, né? Então, assim, acho que tem aqui um fator também do irreal. Então, muitas vezes a gente se espelha em influenciadores, em pessoas famosas que elas vivem para isso. Então, a rotina delas é mostrar alimentação, a rotina delas é ter aquela alimentação, aquela atividade física, aquele dia perfeito, entre muitas aspas, porque é isso que elas estão vendendo na imagem delas, né? E também dentro desse contexto real, tem também o fator que a rede social ela é um recorte que a pessoa deseja mostrar. Então, uma pessoa que é uma influenciadora do wellness, da saudabilidade, provavelmente ela não vai mostrar a pizza dela do final de semana. Não quer dizer que não exista. A mesma coisa com relação
a todas as possíveis intervenções que as pessoas podem fazer nos seus próprios corpos hoje em dia, desde Photoshops até cirurgias plásticas. Pode ser que essa pessoa não conte detalhes de como ela conquista aquele corpo, ela escolha reservar essa informação para ela. E aí, às vezes, a gente está se espelhando em uma rotina que nem sempre é real. Uma rotina, um corpo, um hábito que nem sempre é o que aquela pessoa realmente tem. Foca-se muito na idealização e constrói-se essa negação a um hábito ruim, né? Mas acho muito interessante Exato. essa reflexão, assim, porque o que de fato é um hábito ruim? Como exemplo que você deu, né? Vamos pegar o exemplo básico. Estou ansioso, eu vou atacar a cozinha, comer Sim. doce, comer chocolate. Tem um papel esse hábito, né? Ele está cumprindo uma Uhum. função de alívio, de soltar o estresse, o que for. Então, assim, é de fato um hábito ruim, talvez ele não seja o mais saudável, mas ele não está cumprindo um papel também, né? Um escape ou uma função dentro da rotina do dia a dia da pessoa. Sem dúvidas, sem dúvidas. Aquele hábito está acontecendo, provavelmente porque aquela pessoa não está conseguindo lidar com aquela situação e a forma como ela conseguiu foi essa. Eu comentei no início, né, sobre a balança da nutrição na verdade, ser sobre equilíbrio e não sobre peso. E quando a gente fala do contexto de saudabilidade na alimentação, eu sempre gosto de falar de uma pirâmide. Então, vamos imaginar que cada ponta da pirâmide é um fator que é essencial para a gente avaliar qualquer contexto alimentar. Então, o primeiro é a quantidade daquilo que você come, segundo, a qualidade daquilo que você come, e o terceiro é a frequência. Quantas vezes na semana, no mês, no ano isso acontece? Eu vou dar um exemplo, o chocolate que a gente está comentando, né? Então, o chocolate num contexto ali de tô ansiosa comer chocolate. O chocolate, olhando só pelo nutriente, ele não tem uma qualidade nutricional tão bacana. Mas com que frequência isso acontece? Aí, se você me falar, putz, Cami, ó, toda semana eu fico estressada e aí eu como chocolate. Isso acontece 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Aí eu vou te falar, olha, então não tá tão legal, porque essa frequência tá alta e a quantidade tá alta. Agora, se você me fala assim, não, eu como chocolate, que não tem uma qualidade nutricional tão bacana, mas eu como assim, é um pedacinho junto com o meu café depois do almoço. Ah, eu como um pedacinho só e tô bem. A quantidade não tá tão grande, apesar da frequência ser alta. Então, o contexto se equilibra. Então, eu acho que a gente pode falar que um hábito é ruim ou bom dependendo desses fatores. Então, um chocolate que eu usei de escape, mas poxa, isso acontece uma vez a cada 3 meses. Será que isso é um problema? Agora, se essa frequência já está mais alta, aí é importante a gente aprender e procurar ajuda, principalmente psicológica, para entender que outras ferramentas eu posso ter para lidar com esse sentimento, com essa situação que eu estou passando, né? É tudo sobre esse equilíbrio, é entender o contexto, entender esses pormenores da nossa alimentação para a gente conseguir bater o martelo que esse é um hábito que não está bacana e eu poderia mudar ele para algo mais legal. Legal. Os estudos mais recentes, Camila, assim, sobre exatamente mudança de hábito, lado comportamental, eles afloram uma coisa que a nutrição tradicional acaba ignorando? Alguém que tenta simplesmente seguir uma dieta, né, um planejamento, sem levar em consideração todos esses fatores comportamentais que você está trazendo? Sem dúvidas, assim, eu costumo dizer que a nutrição tradicional, aquela nutrição que a gente vai no consultório, recebe um planejamento do dia, eu acho que aquilo incentiva uma perfeição que é fora da realidade. É por isso que é tão comum que as pessoas não consigam seguir e tenham essa sensação até de fracasso, né? Relacionado a esse pós-consulta do nutricionista. E na minha perspectiva, essa é uma ferramenta que a nutrição pode trabalhar, mas não a única. Então, é como eu falei em alguns momentos aqui na nossa conversa, né? Às vezes, o meu plano alimentar, a minha mudança de hábito na alimentação pode ser simplesmente meta 1, ir no mercado e comprar mais fruta. Meta 2, comer 2 frutas por dia. E essa já é um tremendo hábito saudável que vai ajudar a equilibrar melhor minha rotina. Quando a gente fala de mudança de hábito e de nutrição, eu acho que é entender as ferramentas que funcionam melhor para você. E o plano alimentar, apesar dele perseguir essa perfeição, porque ele é calculado como um dia ideal, um dia perfeito. A vida não é perfeita, a vida não é ideal, ela é real, ela acontece. Mas ele também é uma ferramenta importante, porque
para algumas pessoas, o plano alimentar, ter aquela rotina estruturada, tira um peso da pessoa, porque ela não precisa se preocupar com o que ela vai comer, ela já sabe. Ela não precisa se preocupar com o que ela vai fazer para comer no jantar, o que ela vai cozinhar, isso facilita a vida dela. Mas eu acho que o mais importante é a pessoa ter consciência de si mesma daquilo que funciona e aquilo que não funciona para você. O plano alimentar, por exemplo, ele facilita a tua vida ou ele te traz um peso de, se eu não seguir ele, arrisca, eu tô fracassando. E não tem certo, não tem errado aqui, são Falta muito ferramentas. a relação, né, que você tem. Se é uma obrigação, se é um prazer, se é mais um to-do, que Uhum. acaba sendo a desculpa, né? Acho que assim, a gente vê Exato, tanta gente falando, não, mas minha vida já tá tão corrida, já tá tão estressante, já tantos pratinhos que eu tenho que equilibrar aqui simultaneamente, em vez de interpretar como algo positivo, né, algo que vai facilitar, se torna mais um item do checklist ali, mais uma obrigação exato, a ser cumprida. exato. E até sobre esse checklist, né? É de novo ter a consciência de si mesmo. Vou dar um exemplo aqui bem fora do mundo da alimentação e nutrição, mas que aconteceu esse final de semana, né? Eu fui numa aula e eu estava conversando com uma outra aluna sobre o pacote de aulas desse curso, né? Que se você pagasse um número de aulas, saía com um custo melhor. E aí ela me falou a seguinte frase: não, eu só pago aula avulsa, porque se eu pagar o pacote, eu não venho. Aí eu, mas como assim? Ela, não, porque aí eu vou ter a obrigação de vir, e eu não gosto de ter esse compromisso. Eu prefiro pagar a mais e vir quando eu tenho vontade. Para mim, Camila, eu funciono de uma outra forma. Se eu deixar muito aberto, eu não faço. Eu preciso ter um compromisso. O compromisso me ajuda. Para ela, traz um peso. Então, essa autoconhecimento é muito importante quando a gente fala de mudança de hábito, né? E a relação do prazer com isso, né? Então, para você, talvez ter o compromisso, o teu inconsciente consciente interpreta como algo, inclusive, prazeroso, né? Enquanto, como você mencionou, muito legal, para tua amiga deixa de ser prazer e vira uma obrigação. Exato, Isso impacta em toda a jornada aí de uma mudança sustentável, né? exatamente. Camila, se você for deixar uma dica rápida, né? Assim, acho que é um conteúdo excelente para a gente explorar muito mais, assim, vamos trazer mais capítulos, mas para alguém que quer de fato trazer uma mudança sustentável, o que que Uhum. você deixaria aí como dica inicial? Eu deixaria, acho que eu vou deixar duas dicas. Primeiro, comece pelo mais fácil. Então, se o mais fácil para você é beber um copo de água a mais hoje, começa por aí. Se for muito difícil, eu vou dar um exemplo aqui, a gente deveria comer mais ômega 3, vamos comer 2 vezes na semana peixe. Se, puxa, comer peixe para você é muito difícil, porque é um preparo mais complexo, a casa fica com cheiro, não começa por aí. Começa pelo mais simples, porque quando a gente tem menos resistência para fazer esse hábito, ele tende a se tornar constante mais fácil. Então, acho que essa é a principal dica, assim, dê pequenos passos, avalie o que é mais fácil, avalie o que é mais simples e use estratégias que aumentem a sua aderência, seja elas como for. Vou usar aqui o exemplo da água, vai ser deixar uma garrafinha do lado, como eu faço aqui, vai ser colocar lembretes no celular, vai ser pedir para o seu filho se te lembrar, não existe certo, não existe errado, existe o que funciona para você. Legal. E eu acho que eu vou concluir com uma coisa muito mágica que você falou, que é aceite recaídas, né? Vamos lembrar que Deixe tudo é caídas. cíclico, e como você falou, a recaída necessariamente, ela faz parte, ela não é negativa e não é que é um retrocesso do momento zero. É parte da jornada. A recaída, e ela também nos ensina, né? Porque ela ensina que aquele momento desafiador me gerou uma recaída. Então, numa próxima vez que eu tenho um momento desafiador semelhante, quais outras ferramentas eu posso usar para que a recaída não seja tão funda, né? Para que eu consiga perceber o que está acontecendo e retomar o meu plano. Camila, obrigada. E logo mais a gente volta aqui para todo mundo com mais conteúdo. Muito obrigada, viu, Melanie?